Olá a todos, uma satisfação novamente estar com vocês. Já de início peço que vocês, por favor, curtam, que subscrevam no nosso canal e, se possível, compartilhem se vocês gostarem. Hoje vamos falar um pouco sobre o que é o calendário maia ou também o calendário cósmico, como ele funciona, como é que ele surgiu pra gente aqui na Terra e introduzir um pouquinho a questão de como será o novo ano cósmico que inicia agora em 26 de julho, domingo no calendário gregoriano. Bom, o meu contato com o calendário maia teve início por volta de 2004. Eu sou jornalista de formação e fui trabalhar em Brasília, morei lá por 2 anos. E numa desses passeios para explorar e conhecer a região, eu fui convidada a ir para um lugar chamado Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. E as coincidências da vida, né, aquelas coisas assim, eu fui ficar hospedada justamente na pousada Renascer na Luz da terapeuta consciencial Isabel Otto. E foi aquelas coincidências, porque realmente a cidade tem inúmeras pousadas, dezenas ou até centenas de pousadas, e eu fui parar justamente lá. A minha jornada mística já era bem no interior, mas foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar de calendário maia. E com a Isabel foi aquela coisa muito espontânea, empatia espontânea. Eu fiquei com vontade de fazer exatamente tudo que ela poderia oferecer de cursos. Então, daquela minha primeira ida a Alto Paraíso, renderam outras 4 ou 5 ao longo de 2 anos. Uma das idas eu fiz curso de Reiki, a outra Estrela Reluzente, Florais do Cerrado, que era com outra terapeuta, que era a Cláudia, e, por fim, o calendário maia. E eu fiz o curso do calendário maia justamente num final de ciclo, num final de ano cósmico e réveillon cósmico. Foi bem interessante, porque nós passamos o chamado Dia Fora do Tempo, que é em 25 de julho, sob uma fogueira, naquele céu maravilhoso da Chapada dos Veadeiros, com aquela energia aqui muito incrível. A Chapada dos Veadeiros é cercada de histórias sobre avistamento de espaçonaves, de extraterrestres, OVNIs, e tem uma energia incrível porque tem sob o chão, né, a terra de Alto Paraíso tem a maior placa de cristal do planeta, então realmente é uma energia muito ativa. Pois bem, eu tive contato com o material, as meditações, foi tudo muito interessante, mas aquilo era muito distante da minha realidade. Eu não conseguia conceber e eu não era tão engajada a ponto de achar que eu iria passar a basear a minha realidade num calendário alternativo. Então eu deixei aquele material, todo aquele conhecimento um pouquinho de lado, busquei entender no início a minha onda encantada, a minha assinatura galáctica, tenho ela até hoje, a original impressa, toda rabiscada que eu usei no curso, sempre procurando entender qual era a minha assinatura galáctica e o meu propósito de vida, meu propósito de alma, que é a onda encantada. Pois bem, deixei esse material lá em 2005 de lado, travei alguns contatos aí intermitentes, tipo em 2015, 2016, algumas pessoas que me procuravam, eu fazia um atendimento de identificar, né, a assinatura galáctica, que isso qualquer um consegue pela internet, mas de detalhar as características do selo solar e também as características da onda encantada. Mas parei novamente e esse ano senti no meu coração um chamado para retomar o calendário maia, para falar sobre ele até nos nossos canais aqui no Instagram e no YouTube. Pois bem, aqui estou eu de volta. A Isabel não está mais em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, ela está em Santa Catarina já há alguns anos e acompanho o trabalho dela. Vou deixar o link dela aqui também para que vocês possam acompanhar, quem tiver interesse, que é uma grande mestra, inclusive no calendário maia e em outras formas e outros conhecimentos também. Pois bem, Estudando o Calendário Maia, um livro que eu adquiri já há alguns anos e que me ajuda bastante é o Fator Maia. José Arguelles, ou Arguelles, eu não sei como se pronuncia exatamente, a pessoa do Ocidente,
a pessoa contemporânea que decodificou pra gente, traduzindo a nossa linguagem ocidental, esse conhecimento maia. Não só o calendário, mas toda a sabedoria que os maias trouxeram a respeito da galáxia. Eu super recomendo quem puder adquirir, porque é mais profundo. E foi com base nele que eu montei essa breve apresentação para falar um pouquinho sobre o calendário cósmico, porque ele é cósmico, não é só maia. Os maias trouxeram pra gente, deixaram essa informação aqui para que nós ressoássemos com ela e aproveitássemos para ter mais sincronicidade, para ativar a memória de quem realmente nós somos. Então eu vou colocar em alguns momentos alguns PowerPoints e vou ler para vocês também esses PowerPoints, ok? Só um instante. Então, os maias temos registros de que eles começaram a entrar aqui na Terra por volta de 3113 a.C., foi quando teve um registro da leva desses mestres galácticos. Provavelmente foi na época do Akhenaton, no Egito. Tem alguns erros de digitação, pessoal. Eu fiz isso no celular, então às vezes a gente esbarra nas teclas erradas. Bom, eles trouxeram a matriz de informação galáctica em toda a sua integridade. Mostraram-nos os ciclos anuais que se relacionam com um padrão harmônico galáctico e deixaram a Terra por volta do século VIII, mas nos legaram o chamado Tzolk'in para ajudar na recuperação da informação e da memória galáctica. Com qual objetivo eles fizeram tudo isso? Auxiliar no alinhamento com o todo que conduz à ação consciente com a comunidade de inteligência galáctica. O calendário maia é baseado em 20 selos solares e 13 tons lunares. Os 13 números representam padrões primários de energia radiante, chamadas radiopulsos. Os 20 ciclos representam o ciclo de possibilidades de transformação ou evolução que cada um dos radiopulsos pode sofrer nos espectros de frequência. A combinação de qualquer um dos 13 números com as 20 posições direcionais cria um símbolo que chamamos de Qin, ou padrão de pulsação radiante que contém um tipo específico de informação. 13 vezes 20, 260. Os 260 pulsos simbólicos tecidos pelo tear dos maias criam a totalidade do campo ressonante que experimentamos como realidade. Cada um desses Qin, que são a combinação do selo solar com o tom lunar, é um símbolo. O que é um símbolo? É uma estrutura que ressoa, a reverberação de uma qualidade específica da energia radiante que assume uma forma para os nossos sentidos. Platão e Jung chamaram as estruturas ressonantes de arquétipos. Arquétipos são modelos constantes que existem num campo de consciência que transcende tempo e o indivíduo. As estruturas ressonantes criam, informam e trabalham com o nosso corpo de luz, que é, por sua vez, o banco de código galáctico eletrorressonante, que informa o banco de código genético. Embora o fundamento do nosso corpo de luz corresponda à infraestrutura vibratória do DNA, ele só pode ser ativado mediante a utilização consciente dos símbolos. Continuando ainda, com base no que José Argüelles colocou no livro Fator Maia, a informação contém, encapsula, portanto, informa. Aquilo que é encapsulado é como uma semente ressonante cheia de potencialidade. O objetivo da informação é prover a oportunidade para o crescimento, a expansão ou dar mais substância à semente ressonante nela contida. Pois bem, voltando aqui à nossa conversa, hoje... Pois bem, voltando aqui à nossa conversa, hoje... Pois bem, voltando aqui à nossa conversa, o calendário maia, ele cósmico, que é o mais correto, ele é realmente um grande ativador de memórias, tanto através dos seus símbolos solares, que são arquetípicos, como bem colocado pelo José Argüelles, como pela ressonância que aquela energia vai ter sobre o nosso DNA
e que vai ativar o nosso corpo de luz, a nossa memória de quem realmente somos e vai nos colocar em conexão com a sincronicidade e com outros seres da galáxia. E tudo isso ao longo do seu dia a dia, quanto mais você adota, entende, flui com a energia do Kim do dia, que é a soma do selo solar com o tom lunar, mais isso acontece. E efetivamente eu dou testemunhos e conheço pessoas que também vivenciam e experimentam estarem mais despertos e ativos nessa realidade. Então, você fluindo com o calendário, buscando entendê-lo, isso vai acontecer naturalmente na tua vida, maior consciência e integridade. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o novo ano cósmico, que vai ter início em 26 de julho, domingo, pra gente no calendário gregoriano. O novo ano cósmico vai ser o da tormenta no tom do desafio, no tom lunar. O que a gente pode esperar desse novo ano é uma continuidade, com certeza, das situações desafiadoras que tormenta enseja. Quem já me viu falar sobre os dias de Kim baseado em tormenta sabe muito bem que a tormenta é realmente a mudança, a tempestade, o fogo que queima, as impurezas, as crenças limitantes, as ilusões. Toda mudança, e para algumas pessoas, enseja insegurança. Né? Então, não é exatamente confortável a fase de transição, mas muitas vezes é muito melhor porque ela nos permite mudar de uma situação desconfortável para uma situação muito, muito mais confortável, muito mais íntegra, verdadeira, fácil, fluídica. Então, é um momento planetário em que nós vamos ter que buscar, que é o desafio da tormenta, buscar ficar alinhado com o seu centro seguro, não esquecer quem você é, a sua verdadeira essência, mas diante da tempestade, naquele centro seguro, no olho do furacão, que você fica ali no centro do furacão, você não sente os efeitos dele, aquela coisa assim, do desconforto que ele causa, porque você se centrou em você mesmo. Vai ser por aí que a gente vai ter que fluir com um novo ano cósmico. Ele vai ser desafio, então como desafio realmente a gente tem que buscar integrar essas mudanças e acolhê-las, como também sendo um reflexo das mudanças que estão ocorrendo dentro de nós. É mutatis mutantes de dentro para fora primeiro, de dentro para fora, como diz a física quântica. Não existe um fora sem ter havido uma criação dentro. Então nós vamos estar vivenciando fora, né, o que os olhos percebem, as mudanças que estarão ocorrendo dentro de nós, que a planeta Terra está vivenciando dentro dele também. Então algumas pessoas falam, é uma transição planetária? Sempre é. Sempre é uma transição, sempre é mudança. E estimulada por alguns fatores da natureza, por algumas coisas manipuladas, até mesmo pelo sistema, você vai ser provocado a mudar com a tormenta. E ela facilita esse processo. Então vamos fluir com ele na melhor forma possível, sem nos apegarmos a saudosismos, entendendo e integrando o novo.